Irmãos, vou falar sobre um homem que eu gosto muito desse livro, que é o livro de Jonas. Eu já li esse livro várias e várias vezes, porque eu gosto muito dele. Não sei se eu vou ler todo o livro, os 4 capítulos, mas vamos lá. Irmãos, vocês sabem por que eu gosto muito desse livro? Vocês sabem? Sim ou não? Não. Porque o livro de Jonas, para quem já leu ele algumas vezes e prestou bem atenção, o livro ele fala sobre, antes de mais nada, quem aqui não conhece a história de Jonas? Eu nunca ouvi falar. Normal, quem aqui nunca ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Todos conhecem a história? Então, amém, vamos lá. O livro, irmãos, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre obediência, ele fala sobre temor, clamor, ele fala também, irmãos, que nós temos que orar, oração, nós temos que jejuar. E o que nós estamos fazendo nesse período? Irmãos, o que nós estamos fazendo nesse período? Nós estamos orando e jejuando. E eu creio que a grande maioria está fazendo isso. Porque se você não está fazendo, você está andando em desobediência. O livro fala também sobre refrigério. O livro fala sobre cura, sobre restauração no ano da maturidade. E esse livro fala também sobre maturidade. Fala sobre um Deus justo. E também fala sobre salvação. E é por isso que estamos aqui, com o mesmo propósito. Quem busca tudo isso que eu passei aqui, que acabei de ler para vocês? Quem busca tudo isso? Eu busco. Todos esses pontos que eu passei para vocês, eu busco. Vamos lá. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis, para fugir da presença de Deus, ou seja, para fugir da presença de Deus. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Todos os marinheiros ficavam com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a Deus, e clame ao seu Deus. Talvez ele pense em nós e assim não morremos. Então cada marinheiro disse ao seu companheiro: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram-lhe: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Então ele respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor,
o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes havido contado. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Peguem-me, joguem-me ao mar, respondeu, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento contra eles. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa do sangue inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Depois eu continuo, irmãos. Isso tudo aconteceu com Jonas por causa da desobediência. Tudo por causa da desobediência. Eu vou cantar uma musiquinha para vocês. Uma música bem pequena, que eu cantava quando era criança, adolescente, eu não lembro, mas eu cantava com a galera lá. Alguns aqui vão saber. Vamos lá. Lá vai Jonas para Tarsis. Esse Jonas não é mole. Obedece, Jonas, senão o peixe te engole. Irmãos, obedece, Jonas, porque senão o peixe te engole. Colocando os nossos dias atuais aqui, nós estamos lá, mas não seremos engolidos por um peixe. Mas, irmãos, seremos engolidos pelo pecado, seremos engolidos pela desobediência, seremos engolidos pela preguiça, seremos engolidos por causa da mentira, seremos engolidos por causa da inveja, seremos engolidos por causa da pornografia, seremos engolidos por causa da cobiça, e assim vai, irmãos. Seremos engolidos se nós não formos obedientes ao Senhor, se nós não formos obedientes à palavra de Deus. Irmãos, Jonas recebeu uma ordem de Deus. E quantas ordens de Deus nós recebemos? No dia de hoje, na ministração da nossa pastora, recebemos ordens. Senhor nos livra, Senhor nos limpa, Senhor nos transforma. Estamos recebendo direções do Senhor, estamos recebendo ordem. E ele recebeu uma ordem de Deus. Irmãos, e qual foi essa ordem que Jonas recebeu? Vá depressa à grande cidade de Nínive. Vá depressa à grande cidade de Nínive. Interessante, irmãos, é que seguir uma ordem de Deus nem sempre vai agradar a nossa carne. Sim ou não? Você ser obediente ao Senhor ou obedecer uma ordem, nem sempre vai te agradar. Nem sempre você vai ficar satisfeito com isso. Mas somos seus filhos. E os filhos obedecem aos seus pais. O filho, ele obedece à voz de Deus. Ah, mas e o meu desejo? E o meu eu? Como que fica nisso?
faça a sua vontade. Porém, você será um homem desobediente. Em vez de obedecer a ordem de Deus em ir para Nínive, Jonas embarcou em um navio com destino a Tarsis, ou seja, ele tinha que ir para a sua direita, mas ele foi para a sua esquerda, caminhos totalmente diferentes, e não era perto um do outro, porque ele queria ficar longe de uma ordem que o Senhor enviou para ele. Ou seja, Deus falou, vá a Nínive, mas ele não quis obedecer ao Senhor e foi para um outro caminho. E no dia de hoje, irmãos, quando recebemos uma ordem do Pai, em sermos filhos obedientes, qual tem sido o seu caminho para que você melhore como homem e como uma mulher? E eu sempre oro ao Senhor, Senhor, que eu melhore como pai, Senhor, que eu melhore como esposo, e principalmente que eu melhore como seu filho, que eu seja um filho obediente ao Senhor, que as pessoas vejam em mim que eu estou e sou diferente, não na minha forma física, mas uma mudança de dentro para fora, porque passamos mais tempo com outras pessoas do que com a nossa própria família. E para que a palavra do Senhor seja ministrada e pregada através do nosso estilo de vida, nós temos que ter essa mudança de dentro para fora, de filhos e filhas de Deus. E fazer a vontade de Deus, o Senhor, Ele nos concede o que? O livre-arbítrio em sermos obedientes a Ele ou seguir as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões mundanas, sabe? Deixando a vida te levar. Eu vou vivendo, sabe? Daquele jeito, de qualquer jeito, deixando a vida me levar, sendo um homem desobediente. Irmãos, ontem eu fui na casa da minha tia, tinha alguns primos meus tios, e 99% dos meus primos que estavam lá, e das minhas tias, são pessoas que conhecem ao Senhor, são pessoas que foram batizadas, porém, por vários motivos, eles se distanciaram do Senhor, deixaram a vida levar eles, longe do Senhor. E ontem eles falaram, Gleison, você vai ter que voltar, né? Dorme aqui com a gente. Faz tempo que a gente não se vê, Paulinho. Fica aqui, cara. Você vai faltar somente uma vez na igreja. Falei, não é faltar na igreja. Tem um ensaio, porque eu expliquei para eles, né? Falei, tem um domingo. Eu falei, não, mas uma vez só não pega nada. Irmãos, uma vez só não pega nada. É uma, são duas, são três, são quatro, são cinco. Quando você abriu seus olhos, quando você percebeu, você já está longe de Deus, deixando o pecado te afastar do Senhor. Mas por que Jonas desobedeceu ao Senhor? Porque ele queria que a ira de Deus caísse sobre aquela nação, que era uma nação conhecida por causa da sua maldade. Então ele sabia que se ele fosse para Nínive pregar a palavra do Senhor, a nação seria transformada, a nação seria liberta. E Jonas, né, ele falou, peraí, o pessoal peca pra caramba, estão pecando até agora, eles querem que eu vá lá, Tiago, pregue e eles se convertam. Não, caramba, eles têm que morrer. Eu quero que o Senhor mande sua ira sobre aquela nação maldita e eles morram. Ou seja, quem participou dos estudos de quinta-feira, falou muito sobre a self, sobre o eu. Ah, mas, Tiagão,
Não é a ordem de Deus, a vontade de Deus, mas sim a minha vontade, é a minha. O eu. Desconsiderando tudo aquilo que o Senhor tem ministrado. Que é um Deus que cura, salva, transforma, liberta. É esse Deus que nós buscamos, irmãos. Um Deus que transforma. É um Deus que nos faz ficar firmes na rocha inabalável. Irmãos, nós precisamos ter em mente que nem sempre a minha missão, a tua missão, é aquilo que Deus deseja. Eu tenho uma vontade muito grande, irmãos, muito grande, de morar numa determinada região. Eu tenho vontade, eu falo, Senhor, eu tenho vontade de morar lá. É um desejo do meu coração. Aí um irmão falou, mas, beleza, Gleison. Eu não vou nem falar quem que é, que ele me deixou bravo. Tô brincando, não deixou não. Mas será que é a vontade do Senhor para que você more nessa determinada região? Eu falei, é verdade. É a minha vontade. É do Senhor? Talvez não, talvez eu nunca more lá. Por quê, irmãos? Porque nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Porque nem sempre a minha missão é aquilo que eu desejo, mas sim o que o Senhor deseja. Mas sim aquilo que o Senhor nos direciona. É claro, se somos filhos e filhas obedientes. Jonas simplesmente desobedeceu a Deus, porque ele sabia que os ninivitas, ouvindo a palavra de Deus, haveria um arrependimento sobre aquela nação. Mas Jonas preferiu fugir da sua responsabilidade de pregar a palavra para aquela nação. E por causa da sua desobediência, ele pagou um alto preço. E irmãos, de hoje, os nossos dias atuais, tá? Sempre quando fala no Jonas, entende-se que ele viveu aquilo com o Senhor e nós temos que colocar em prática na nossa vida ordinária. E hoje, nos dias atuais, nós como cristãos, temos as nossas responsabilidades? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então, eu e vocês temos as nossas responsabilidades. Mas aonde, Paulinho? Eu tenho com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho, com os meus irmãos em Cristo, com a minha parentela, na minha comunidade a qual eu participo. O Dé fez uma convocação para os homens na quinta-feira. Ou seja, nós temos as nossas responsabilidades de sermos ofertantes, de sermos dizimistas. No meu trabalho, de me comportar como um cristão, não ficar nas rodas dos escarnecedores. Sabe aquelas rodas de homens, onde tem um monte de homens junto? O que os homens falam nas empresas? Falam sobre o quê? Pão. Falam sobre pão, sobre a família. Falam sobre filme. É isso, homens? O que os homens falam? Falam sobre mulheres. Sim ou não? Bom, onde eu trabalho é assim, onde os outros irmãos trabalham não fala sobre essas coisas. Mas onde eu trabalho, fala sobre mulheres. Aquelas piadinhas. Qual é a nossa responsabilidade? De não estar perto. Porque nós temos que nos comportar como cristãos. Porque nós somos observados diariamente. Siga pelo seu colega de trabalho, siga pelo seu vizinho, siga pela sua parente, pelos seus pais que ainda não são cristãos, siga pela sua esposa ou pelo seu esposo que não é cristão. Somos observados. Somos observados na escola, enfim, irmãos, na condução, aonde passarmos, somos observados. Nós temos essa
responsabilidade de filho e filha de Deus. E nós temos a responsabilidade de levar as boas novas. Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e disse: no meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Seol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Irmãos, a palavra do Senhor diz que foram necessários 3 dias dentro do estômago do peixe para Jonas perceber que deveria ter seguido ao Senhor. Ou seja, que demorou 3 dias para ele entender e perceber: meu Deus, eu deveria ter seguido ao Senhor, eu deveria ter sido obediente ao Senhor, eu deveria. Só que tem pessoas que não têm 3 dias. Às vezes são coisas de 1 hora. Você fez uma desobediência, a consequência ela é automática, ela já vem. E às vezes não tem tempo para você ficar pensando, não dá, irmãos, não dá. Irmãos, e vocês concordam comigo que a desobediência, seja para Deus, para os nossos pastores, para os nossos pais, para o seu patrão, a desobediência, ela sempre traz consequências. E às vezes consequências irreversíveis, sem possibilidade de retornar. Irmãos, abrem para mim lá, por favor, Romanos, capítulo 14, versículo 12. Eu acabei de dizer para vocês que às vezes as consequências, elas são irreversíveis e sem possibilidade de retornar. E a palavra do Senhor diz assim: assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, as nossas desobediências passarão desapercebido? Não, irmãos. Todos prestará conta ao Senhor. Imagine você, eu fico imaginando Jonas lá na barriga do peixe. Antes de mais nada, só abrir um parênteses rapidinho aqui. Uns 15 dias atrás, os professores das crianças fizeram um desenho, era um peixe, né? Bem interessante, criativo pra caramba. Abri a boquinha, tinha um homem lá dentro lá, tinha um boneco lá dentro. Para esse irmão que fez isso, parabéns, muito criativo, ficou muito legal. Irmãos, imagine você dentro da barriga de um peixe. O peixe engoliu, imagina o medo. O peixe engoliu. Se imagine dentro da barriga do peixe, como que deveria ser? Um lugar frio, úmido, mau cheiro, apertado. Que posição você ficaria? Deitado, de coque, ajoelhado, de bruço. De bruço, Dudu. Eu não posso falar porque... Oh, Jesus. Irmãos, um lugar de solidão. Solidão. E é isso que o pecado traz para as nossas vidas. Um lugar de solidão, um lugar de medo. Um lugar a qual é você, o Senhor e o pecado.
E é isso que o pecado faz comigo e com você. Quando somos desobedientes, quando nós não somos submissos, lugar de abandono, lugar de solidão. E irmãos, às vezes o Senhor nos permite de passarmos por provações, igual Jonas passou. E qual é o objetivo disso? De nos moldar no ano da maturidade, nos aperfeiçoar e nos deixar maduros. E para sermos e termos maturidade, para resolvermos problemas na nossa caminhada com Deus, sendo filhos e filhas obedientes ao Senhor, precisamos passar por situações difíceis na nossa vida. Alguém aqui já falou para você que ser cristão seria fácil? Sim ou não? Não seria. Mas somos um povo alegre. Somos um povo que clama ao Senhor. Na adversidade, um ajuda o outro, para que ninguém fique para trás. Na adversidade, nós não estamos sozinhos. Quando nós desobedecemos ao Senhor, pedimos perdão a Deus, pedimos ajuda, levantamos o braço, e o Senhor nos ajuda, os nossos irmãos nos ajudam. Se você, irmã Gleison, se você não quer pagar esse preço, igual Jonas pagou, seja obediente. Seja obediente ao Senhor. Seja obediente à palavra do Senhor. Seja obediente aos nossos pastores. Seja obediente à liderança da igreja. Quando o pastor fala, irmãos, não pode ficar lá fora conversando. Só que você insiste de ficar lá fora conversando. Quando você está lá fora conversando, você perde conteúdo. Você fica boiando o que foi falado, enquanto alguns irmãos vão para os seus lares felizes com aquilo que o Senhor falou com ele. Você vai para a sua casa, às vezes pior do que chegou aqui na igreja. Então, irmãos, vamos ser obedientes ao Senhor, aos nossos pastores, à palavra de Deus. Na barriga do peixe, Jonas clamou ao Senhor, e ele se arrependeu. E hoje eu e você, nós temos essa oportunidade de nos arrepender dos nossos maus caminhos, de nos arrepender das nossas desobediências. E voltarmos novamente para o caminho, igual Jonas fez quando ele foi vomitado. Jonas capítulo 3, por favor. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. E a mensagem que eu te digo: levanta-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la.
Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhes faria, e não o fez. Ou seja, irmãos, era uma nação ruim, mas eles entenderam a pregação, eles entenderam que era necessário estar com Deus, que era necessário se arrepender, e o Senhor, Ele voltou atrás, e não destruiu essa cidade. Irmãos, e o nosso Deus é muito maravilhoso. O nosso Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus, Ele deu novamente uma oportunidade para Jonas. Quando o peixe vomitou ele teve novamente uma oportunidade. Irmãos, e hoje estamos tendo mais uma oportunidade de fazermos as coisas certas, de sermos filhos e filhas obedientes ao Senhor. E para finalizar, irmãos, Deus nos chama para fazer coisas que preferimos não fazer, porque o caminho certo nos leva ao crescimento espiritual e da maturidade. Amém? Irmãos, reforço, Deus nos chama para fazer coisas que não preferíamos fazer, mas como filhos e filhas obedientes à sua palavra, mesmo sendo contra a nossa vontade, temos que fazer, para que a palavra do Senhor seja ministrada nos nossos corações. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade.